funcionando. Bom, gente, boa tarde a todo mundo aí. Vai ficar um pouco corrido essas últimas 2 aulas aqui, porque a prova já é no sábado. Eu posso colocar ela no domingo para ficar mais fácil, para vocês terem um pouquinho mais de tempo para estudar. Mas o trabalho se mantém para entregar no sábado mesmo, tá? Bom, gente, estamos entrando aí no finalzinho das aulas, mas eu vou tentar dar o máximo aí para vocês. A gente vai estar falando hoje sobre altimetria. A gente falou primeiramente de planimetria, que é a medição do tamanho de área, e agora na altimetria a gente vai fazer medição de altitude e elevação no terreno, tá? Então vamos lá para a aula de hoje. Então, hoje a gente vai estar falando sobre altimetria, também conhecido como nivelamento, tá? Bom, a altimetria, ou levantamento altimétrico, é aquele que tem como objetivo básico a determinação de cotas ou altitudes de pontos sobre uma superfície qualquer. Primeiramente, para a gente saber se é cota ou altitude, a gente tem que adotar um plano horizontal de referência, tá? Um PHR. Quando este PHR é definido pelo nível médio dos mares, ele é, portanto, um plano dato, ou um plano de origem, tá? Quando o PHR coincide com o plano dato, a diferença de nível deste plano a um ponto qualquer recebe o nome de altitude. Ou seja, a altitude, ela é a elevação do terreno a partir do nível do mar, do nível não perturbado dos mares. Então, ele é a partir do geóide, tá? Essa é a nomenclatura que vocês estão mais acostumados. Por exemplo, a Chavantina, por exemplo, está a 370 metros acima do nível do mar, tá certo? Quando a gente fala de altitude, a gente está falando em relação ao nível do mar, tá certo? Já diferenças a planos não coincidentes com o plano dato recebem o nome de cota, tá? Então, cota vai ser uma altitude a partir de um plano horizontal de referência de escolha do topógrafo, tá? Já se o topógrafo não conhecer a altitude do terreno a partir do nível médio dos mares, ele pode inferir uma cota para aquela região, tá? Então, cota é a distância medida ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer. A altitude ortométrica vai ser a distância medida na vertical, já que a gente está medindo elevação de terreno, então a gente vai medir na vertical, tá? Entre o ponto da superfície física da Terra e a superfície de referência altimétrica, nível médio dos mares. Superfície física é onde a gente anda, onde a gente está, tá certo? E a superfície de referência altimétrica é o nível médio dos mares, tá? Então, é basicamente isso quando a gente está trabalhando com o esquema de cota ou a altitude, tá? Quando a gente tem uma elevação do terreno medida verticalmente a partir do nível médio dos mares, a gente tem uma altitude, tá certo? E quando a gente tem a medida vertical de um terreno de elevação, certo? A partir de um plano horizontal de referência definido pelo topógrafo, a gente tem uma cota, ok? Aqui só mais um esqueminha para a gente entender. Quando eu tenho um nível de referência arbitrário, eu tenho uma cota, e quando eu tenho o nível de referência a partir do nível médio dos mares ou do geóide, eu tenho uma altitude, ok? Acho que ficou bem clara essa parte aí para vocês. Bom, as altitudes no Brasil, só tirar isso aqui. As altitudes no Brasil são determinadas a partir da rede altimétrica
brasileira, estabelecida e mantida pelo IBGE, tá? Então, no Brasil, o datum altimétrico é o ponto associado com o nível médio do mar, determinado pelo marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina. Lá nesse ponto, onde tem o marégrafo, que é um ponto de referência ali, é onde a gente tem a altitude zero no nosso continente aqui, no Brasil. O Brasil tem dimensões continentais, né? Então ela é expandida para todo o continente, tá? Bom, e para que serve a altimetria, tá? A altimetria, ela vai auxiliar na determinação de cotas de altitude de um ponto, que é uma atividade fundamental na engenharia, pois é aplicada em projetos de redes de esgotos, projetos de estradas, planejamento urbano, nivelamento de terrenos, terraplanagem e assim por diante, tá? Os aparelhos necessários para fazer um nivelamento altimétrico. A gente precisa do nível topográfico, em alguns casos pode ser até mesmo a própria estação total ou o teodolito, tá? E a mira estadimétrica, tá? Bom, aqui a gente tem o teodolito, ou a estação total, ou o nível, o nível altimétrico. A diferença do nível é que o nível vai ficar com essa luneta aqui travada em 90 graus. Eu fiz um vídeo especial para vocês. Da morar na avenida. Eu fiz um vídeo especial para vocês mostrando como manusear isso daqui na hora de fazer os levantamentos, tá? Já a mira estadimétrica, que é essa régua aqui, ela é uma régua segmentada, tá? Que tem 5 metros e ela dividida aqui em decâmetros. Para quem lembra que é decâmetros, 1 metro dividido por 10, tá? Ou 0,1 metros, tá? Então, o que isso quer dizer? Cada segmento desse daqui, certo? Tem 10 centímetros, certo? Essa régua aqui é porque ela não está totalmente esticada. Mas cada segmento desse tem 10 centímetros, tá certo? Cada espaço cada espaço aqui entre esses quadradinhos tem 1 centímetro, tá? Então aqui a gente teria, aqui é porque ela tá dobrada aqui, mas só que ela não é dessa forma aqui, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo melhor. Pegar um exemplo melhor para vocês verem como é que lê a mira estadimétrica. Opa! Aí. Só é porque aqui tem as provas, né? Vai que eu dou essa manota aí e já mostro a prova para vocês. Cara, é bem fácil, né? Provas. Mira. Aqui. Aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma mira estadimétrica, tá? Como eu falei para vocês, cada seção ainda não ficou boa essa daqui. Deixa eu ver se eu tenho uma melhor. Essa aqui não está mostrando todo o segmento. Aí, agora está melhor. Então, essa daqui é uma mira estadimétrica, certo? Aqui, gente, a gente tem os intervalos de 10 em 10 centímetros, tá certo? Então, aqui tem 1,10 m, nesse intervalo aqui tem 1,20 m, nesse intervalo aqui tem 1,30 m, certo? Então, aqui, ó, aqui tem 1,20 m. Nessa linha, ixi, eu acho que não dá para vocês verem. Aqui. Aqui. Aqui, ó, nessa linha, a gente tem 1,20 m, tá? Então, esse espaço aqui
esse espaço aqui tem 1 centímetro, daqui aqui tem outro centímetro, daqui aqui tem outro centímetro, daqui aqui outro centímetro, e quando chega no E, dá 5 centímetros. Então aqui, ó, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25, certo? Aqui, mesma coisa, só que quando a gente vê o Ezinho, a gente sabe que tem 5 centímetros. Então, aqui na base do Ezinho, 1,25. Aqui, ó, nesse intervalo daqui até aqui, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, tá? Então, cada espacinho aqui, pode voltar ali. Aqui. Cada espacinho desse daqui, ó, é 1 centímetro. Aqui, ó, 4,90 metros, 4,91 metros, 4,92 metros, 4,93 metros, 4,94, chega no E, 4,95. Mesma coisa, continua. 4,96, 4,97, 4,98, 4,99 e aqui 5 metros, tá? Dessa forma que a gente faz a leitura da mira estadimétrica, ok? Bom, de acordo com a norma brasileira 13.133 de 1994, o levantamento topográfico altimétrico ou nivelamento é definido por um levantamento que objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas de uma superfície de referência, dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento das suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada. O que isso quer dizer? Que o levantamento topográfico altimétrico é para medir os acidentes que ocorrem, não os acidentes, né? A elevação que ocorre no terreno, e para a gente fazer um levantamento altimétrico, primeiramente a gente precisa fazer um planimétrico, tá? Por quê? Porque a gente precisa discriminar aonde estão os nossos pontos de altitudes ou de cotas. Tá? Como que a gente vai falar, em tal ponto tem tal elevação, se a gente nem fez o levantamento planimétrico, tá? Então, antes de fazer um levantamento altimétrico, vocês têm que fazer um levantamento planimétrico. Dá para fazer os dois juntos? Dá. Dá para fazer só o altimétrico? Não. Tá certo? Isso quer dizer de acordo com as normas, tá certo? Portanto, se desejarmos determinar a cota de um ponto B qualquer, basta fazermos duas leituras sobre a mira. A leitura LA, estando a mira colocada sobre o ponto de cota conhecida ou adotada. Se for uma cota conhecida, pode ser uma altitude do ponto, ou você pode adotar uma cota para aquele ponto, tendo em vista que nenhum outro ponto no seu terreno vai ser um valor negativo. Por exemplo, você tem um terreno todo acidentado, cheio de ondulações e um relevo bem acentuado. Você não vai colocar um ponto zero, sabendo que vai adotar uma cota como zero, sabendo que vai ter pontos mais baixos no seu terreno, e dessa forma você vai ter uma cota negativa. Não existe cota negativa. Só se você estiver trabalhando com mina subterrânea. Nem mina subterrânea, eu já fiz topografia de mina subterrânea, não tem cota negativa. Então, vocês vão adotar uma cota alta quando vocês estão nesse tipo de levantamento. Por exemplo, você está com um levantamento todo cheio de elevações e fossas e tudo mais, e vales. Eu colocaria ali uma cota inicial de 500, porque eu não vou diminuir 500 metros de cota, tá? Porque eu adotei essa cota, não quer dizer que ela é uma altitude real, tá certo? E depois disso, você faz uma outra leitura, tomada na mira, estacionada agora sobre o ponto B, do qual se deseja determinar a cota. Então, você vai fazer vai fazer uma leitura num ponto de cota já conhecido,
para fazer uma leitura num ponto de cota que você quer saber qual é, tá certo? Então aqui, gente, é bem simples. Só que a gente precisa, vamos esmiuçar certinho o que é cada coisa aqui, tá? Aqui a gente tem o AI. O que é o AI? É a altura do equipamento. Não a altura do equipamento em relação ao solo, nesse momento, tá? É a altura a cota do equipamento. Tá vendo? Aqui, ó, a altura do equipamento é a cota do equipamento, tá? Então, isso daqui, a altura do equipamento, vai ser a cota do meu equipamento, ok? Então, eu ponho meu equipamento aqui, faço uma visada para um ponto de mira conhecido, de cota conhecida, como eu falei lá, que é o LA, tá certo? Se eu tirar, aqui eu já tenho a cota, certo? Se eu pegar essa altura, tá? Pego essa altura aqui que eu já tenho a cota e tirar da altura do meu equipamento, eu vou ter a cota do meu equipamento, certo? Então eu tenho aqui, ó, faço a leitura para um ponto de cota conhecida. Se eu somar essa leitura aqui, ó, para ver se vocês não se confundem, tá? Ou até vezes até eu que estou ajudando vocês a se confundir, mas vamos lá. Aqui, ó, a cota do ponto A eu já sei. Eu quero saber a cota do meu equipamento. Eu fiz uma leitura com minha mira no ponto A e deu a leitura LA. Se eu somar essa altura à minha cota, eu vou ter a cota do equipamento. Entendeu? Porque aqui é a cota que eu tenho, mais essa leitura que eu fiz com o equipamento, vai me dar essa cota aqui. Vai ser a cota do plano de colimação. Tá? A cota do plano de colimação é a cota que vai estar a luneta do meu equipamento. Ok? Tendo em vista isso, eu quero descobrir qual que é a cota do meu plano B. Desculpa, qual que é a cota do meu ponto B. Certo? Se eu pegar esse plano de colimação aqui, fazer a leitura na mira e tirar essa leitura aqui, LB, eu vou achar a cota do meu ponto B. Certo? É simples, é conta só de mais e menos. Tá certo? Então, ó, plano de colimação, vamos lá para as definições. Plano de colimação ou altura do equipamento, como vocês viram ali, é a mesma coisa, é a distância vertical entre dois planos horizontais, o de cota zero e o plano de cota do aparelho, isto é, aquele que contém a linha de vista do nível. A rigor, a altura do equipamento é a cota do aparelho. Vemos, portanto, que não é a altura do próprio aparelho, e sim a sua cota. Para achar a altura do equipamento, alguém aqui está mandando alguma coisa? Opa! Para achar a altura do equipamento, a gente vai pegar a cota de um ponto, a cota do ponto conhecida mais a visada a ré. A visada ré, ela vai ser avisada para um ponto de cota conhecida, tá? Então a gente faz a visada para um ponto de cota que é conhecida e faz a soma da leitura na mira, tá certo? Visada ré pode ser feita tanto para frente quanto para trás ou para os lados, portanto, não é a direção da visada que faz com que ela seja ré, e sim a sua finalidade. A finalidade da visada ré é aquela que é feita para um ponto de cota conhecida, que a gente utiliza somente para determinar a altura do equipamento, tá? Visada avante também não depende da direção, e sim do objetivo. Por isso, chamamos de visada avante aquela que é feita com o intuito de se determinar a cota do ponto onde está a mira, ou seja, um ponto de cota desconhecida. Tá? As visadas avantes podem ser de mudança ou intermediária. Visada avante intermediária, como a visada avante de mudança, serve para determinar a cota de um ponto onde está a mira. A diferença é que na visada avante intermediária, o ponto não receberá uma visada ré. Tá bom? Ela afeta apenas a cota do ponto visado, no qual um erro praticado na visada avante intermediária afeta apenas a cota do ponto visado. Então, o erro vai morrer ali. Você não vai ter um erro consequente se você errar a visada avante intermediária. Já a visada avante de mudança
é a visada avante que vem a receber posteriormente uma visada ré, porque o instrumento mudou de posição. A diferenciação é que a visada avante de mudança influencia na cota final, tá? Então, isso daqui vocês vão entender bem melhor quando a gente vai fazer. Eu vou passar, fiz um vídeo resolvendo algumas questões para vocês, eu vou passar para vocês entenderem essa diferença de cota de visada avante intermediária e visada avante de mudança, tá? Visada avante de mudança vão ter duas, pelo menos uma visada de mudança. Mesmo que você não mude, você faça o levantamento, consegue tirar todas as medidas do seu terreno, sem precisar tirar o equipamento do lugar. Você vai ter pelo menos uma visada avante de mudança, que é quando você acaba o seu levantamento. Ou seja, a última visada para determinação de cota no seu levantamento, você vai ter uma visada avante de mudança, tá? Bom, basicamente, a gente tem 3 tipos de levantamento altimétrico, tá? A gente tem o nivelamento geométrico, que é muito utilizado em terrenos de pequeno porte, loteamentos e tudo mais, no qual a gente consegue ver todos os pontos a serem levantados sem precisar ficar mudando muito o equipamento de lugar. Não que não dê para mudar e tudo mais, mas só que ele é mais utilizado dessa forma. Os nivelamentos trigonométricos, que é feito para áreas grandes, com grandes acidentes de relevo, com relevo bem acidentado. E o nivelamento taquiométrico, que ultimamente não é muito utilizado, não vou acabar mostrando para vocês, porque ele não é muito utilizado, mas só que ele existe, para quando é feito com teodolitos, basicamente, tá? Com estações totais, não tem muita necessidade de fazer o taquiométrico. Sem falar que ele não é tão preciso quanto os outros, tá? Bom, nivelamento geométrico é quando ele realiza a medida da diferença de nível entre pontos no terreno por intermédio de leituras correspondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível em miras colocadas verticalmente nos referidos pontos, tá? Já o nivelamento trigonométrico opera as visadas inclinadas, sendo a diferença de níveis determinada pela resolução de triângulos retângulos, conhecendo-se a base e o ângulo. É o nivelamento mais rápido e de menor aplicação para grandes áreas, ok? Então, o nivelamento trigonométrico, ele vai utilizar basicamente esses instrumentos, tá? Como eu falei, são visadas inclinadas, elas podem ser perpendiculares, ascendentes, perpendiculares, né? Quando ela 90 graus em relação ao ausente, ascendentes quando elas estão formando um ângulo em relação ao ausente menor que 90 graus, e descendente quando eles estão formando um ângulo em relação ao zênite maior que 90 graus, tá certo? A aula de hoje não é que ela é mais rápida, porque eu tirei a parte que eu explicava na lousa, para explicar num vídeo mais bem, que vocês consigam visualizar melhor. Essa parte de introdução teórica eu passei agora. Vou disponibilizar a introdução teórica, depois eu vou disponibilizar o quadro de eu explicando como é feito esses levantamentos, e passo para vocês ainda hoje, certo? Dúvidas, alguma coisa assim que vocês queiram falar? Se for isso, então, tá tranquilo. Eu vou passar esse vídeo para vocês e aguardo vocês também na aula de amanhã. A aula de amanhã, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que eu tenho ela gravada também, mas só que eu acho interessante passar para vocês, tá bom? Bom, gente, no mais é isso. Qualquer coisa é só mandar se tiver alguma dúvida, algum questionamento, só manda para mim por e-mail, por WhatsApp, do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? Valeu!